Olá, meus amores, como prometido, eu tô aqui para falar com você de mais 5 crenças limitantes que impedem as pessoas de viverem um propósito de vida com prosperidade. Vamos falar sobre esse tema tão importante, por quê? Porque quando você tem crenças limitantes e você negligencia, você vai permitindo que elas fiquem ali, né? Vai tentando morar na mesma casa que elas, você vai criando muitos processos de sabotagem. Então, toda força que você pode tentar colocar, todo empenho que você colocar, ele não vai ser valorizado. Por quê? Porque é como se as crenças fossem assim, você tá jogando água e sabão, você tá limpando e ela tá sujando a vida, né? Então, ela fica emanando uma energia contrária àquilo que você quer. E aí, se você não muda isso, se você não programa isso, isso vai perpetuando e cada vez mais vai se alastrando na sua vida. Então, é muito importante reprogramar as crenças, né? Para que você possa sair desse processo, para que aquilo que você coloca de empenho, de energia, realmente tenha valor. Talvez hoje você esteja sentindo exatamente isso. Sentindo que de alguma maneira a sua energia ela não tá sendo válida, né? Sabe aquela sensação de você ter o seu potencial, mas você não está conseguindo usar? E isso acontece por causa das crenças limitantes. É como se elas sugassem a nossa energia e aí aquilo que você tenta cocriar acaba se bloqueando ali dentro do processo, né? Então vamos lá, vamos conhecer essas 5 crenças, tá? Primeira crença, eu não consigo viver o meu propósito de vida porque eu tenho medo de me expor, né? Eu até comecei a falar sobre isso ontem, mas muitas pessoas bloqueiam exatamente pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica. Quando a gente fala de exposição, não é só você ser uma pessoa pública, é o fato de você fazer mudanças e alguém, mesmo do ambiente familiar, saber que você está mudando. Então, quantas e quantas pessoas ainda estão presas, né, vítimas aí, nesse lugar, né, de depender da aprovação alheia, né, depender do reconhecimento alheio. Se isso não é trabalhado, se essa necessidade não é trabalhada interna, né, a pessoa fica ali e não consegue avançar. Segunda, para viver meu propósito, eu tenho que ter garantias. Quantas pessoas bloqueiam porque de forma inconsciente elas estão buscando garantias, né? Ah, eu preciso ter garantia. E é muito complicada essa questão de ter garantia. Por quê? Porque quando você vai viver o seu propósito, seja ele qual for, você vai por um chamado e uma das características do propósito é a confiança. É você ter fé, é você saber que aquilo é algo mais elevado, né? Não é algo que é totalmente contemplado pela mente. Então, essa garantia, né, que muitas vezes a pessoa fica condicionando, ela não existe, né? Por quê? Porque o seu propósito, ele é descoberto à medida que você caminha. Ele é revelado para você à medida que você caminha. A cada tempo, você tem um novo chamado. E muitas vezes, se você já tivesse essas respostas antes, provavelmente, aliás, com certeza, você não desenvolveria as virtudes e as habilidades necessárias, né, para você chegar naquele determinado lugar. E se a gente for olhar os bastidores da espiritualidade, o que a espiritualidade quer por trás de cada propósito, de cada objetivo que a gente tem, é algo que ela está usando para lapidar a nossa alma, para desenvolver virtudes, né? Então, o sistema não funciona dessa maneira, não dá para você ficar esperando garantias. Você precisa desenvolver em você a confiança, você precisa desenvolver, liberar de você os medos, porque muitas vezes a pessoa que procura muitas garantias, o que se percebe? Que ela está na frequência do medo, da insegurança, né? Ela ainda não liberou o lado intuitivo, a criatividade, essa força. Então, isso precisa ser liberado, né? Para que a pessoa consiga avançar. Terceira crença. Eu não quero fazer renúncias para viver o meu propósito de vida, né? Essa aqui também é interessante.
Então, a pessoa, quando ela não quer fazer renúncias, né? Fica naquela coisa assim, ah, mas se eu escolher isso, eu vou ter que abrir mão disso. E é uma outra dinâmica da vida, né? Você escolher algo e abrir mão de outra coisa, isso vai fazer parte. Não tem como você escolher uma coisa e não abrir mão de nada. Você vai abrir. Agora, o que é importante é, às vezes, a gente conseguir abrir mão de coisas que são irrelevantes, entende? Então, às vezes, as pessoas, elas querem tornar tudo relevante, né? Aí também não dá certo. Então, você precisa ver o que realmente é essencial, o que realmente é prioridade na minha vida. Por que eu te falo com toda certeza que sempre vai haver renúncia? Porque existe a lei universal do preço. E todas as vezes que a gente tenta bater a programação, a reprogramação com uma lei universal, isso não vai funcionar, né? Então, seja por causa de você ocupar o tempo, de repente você tinha uma hora que você estava desocupada e a partir daquele momento aquela hora vai ser ocupada com o seu trabalho. Então, se você dormir, assistir a televisão, fazer qualquer outra coisa, aquilo não vai acontecer mais, né? Deixa eu só ver aqui que eu ouvi um barulho aqui, fiquei assustada. Então, não vai acontecer mais, tá? Então, vai ter renúncia, gente, faz parte, né? Mas a renúncia, quando você reprograma, quando você começa a olhar ela com bons olhos, você vê que até aquilo que você renunciou é algo que está fazendo bem para você, é algo que está levando você para o seu propósito, né? Então, até a renúncia se torna algo positivo, tá? Próxima, não consigo me comprometer para viver o meu propósito de vida, né? Tem pessoas que pensam, ah, mas eu não dou conta de me comprometer, eu começo e paro, eu não tenho, né? Eu não consigo me comprometer, eu não consigo ter continuidade ali, ter disciplina ali naquilo que eu tô fazendo. Então, a questão da dificuldade de se comprometer, que também é uma programação mental, ela pode, com certeza, impedir você de viver o seu propósito de vida com prosperidade, porque tudo precisa de comprometimento. Tudo você tem que plantar para colher, né? E quanto mais você consegue fazer isso, mais você vai poder colher aquilo que você está plantando. E a última, para a gente finalizar, não acredito que sou capaz de assumir a responsabilidade para viver o meu propósito de vida, né? Então, responsabilidade também é muito importante. Quando a gente vai ver o nosso propósito de vida, seja ele qual for, ele vem com responsabilidade. E à medida que você vai sendo responsável nesse processo, que as coisas vão crescendo, que as coisas vão evoluindo, né? Então, é muito importante também desenvolver, e às vezes a responsabilidade numa área é diferente de outra, né? A maneira com que você é responsável, de repente você tá num lugar que você tem menos autonomia, às vezes no outro você vai ter que ter autonomia, ou você tem uma responsabilidade limitada, que você já vai ter que olhar para outros pontos, né? Então, às vezes é importante a pessoa reprogramar também essa responsabilidade, sabe? Para que ela possa avançar, né? Para que ela possa crescer. Bom, gente, então assim, hoje eu tô trazendo para você essas 5 crenças, amanhã a gente vai trazer para você mais 8 crenças limitantes, concluindo aí 20 crenças, tá? Que podem impedir você de viver seu propósito de vida com prosperidade. Lembrando você que as vagas estão finalizando já do programa Viva Seu Propósito de Vida. A gente começa nessa quinta-feira. Então, para você não perder tempo, essa é a sua chance, tá? Envie uma mensagem pra gente pro WhatsApp 62 984 24 6089 e garanta sua vaga para você estar com a gente, para você fazer parte aí desse grupo que com certeza vai se alinhar para encontrar seu propósito e para poder vivê-lo com prosperidade, ok? Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua confiança e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!